Bom dia. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a vontade de Deus para nós. Porque nós temos muitos pensamentos errados que parecem que são nossos, originados em nós, mas são pensamentos malignos de uma maneira externa. Satanás chega e tenta sempre denegrir a imagem de Deus para nós, dizendo que Deus não se importa conosco, que Deus quer que você pereça, que Deus quer que você aprenda com sofrimentos. Então tem tantas ideias que Deus permitiu que aquilo acontecesse para a pessoa aprender alguma coisa. Então tem muitos pensamentos errados. Mas quando você conhece a essência do que aconteceu no Jardim do Éden, daquilo que foi feito na cruz de Cristo, quando você compreende tudo isso, fica fácil você banir esse tipo de pensamento. Aí você começa a pensar exatamente sobre um fundamento verdadeiro e real. Por que isso é importante eu pensar corretamente? Porque tudo que o diabo deseja é combater a nossa fé. Porque é a fé que vence o mundo. Então, nessa manhã vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. E a Keiko começa a reunião agradecendo. Oh, aleluia. Bom dia, gente. A Rita é demais. Ela sempre pega a gente de surpresa, né? Mas vamos lá. Bom dia, gente. Vamos orar, agradecer essa manhã. Que Deus revele no nosso coração a verdade, que é essa verdade que nós estamos procurando. Por isso estamos aqui. Amém? Tá? Ó Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Que o Senhor use a Rita, que ela fale a tua palavra e que essa palavra seja arraigada em nossos corações, Pai. Porque estamos perseguindo a tua verdade. Porque a tua verdade nos liberta, a tua verdade sara, a tua verdade é tudo para nós, Senhor. Dependemos da tua palavra, dependemos de ti, Senhor. Por isso estamos aqui, querendo mais e mais conhecer-te, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por esta manhã maravilhosa, cheio da tua graça, da tua bênção sobre nós e sobre nossa casa, nossa família e todos os nossos entes queridos. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar em Timóteo. Vamos pegar o livro de Timóteo, pegar 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aleluia. É muito bom quando você confia em Deus de todo o coração. Em Deus não há sombra de variação. Por isso que eu posso confiar nele. Porque em Deus, nele não há sombra de variação. O mesmo Deus que falou ontem, fala hoje e vai falar sempre. Então, em Deus não existe sombra de variação. Então, quando você começa a meditar na palavra de Deus, e você vai lendo várias vezes o mesmo livro, e você vai lendo de maneira despretensiosa, você vai perceber que em determinados momentos da sua vida, uma imagem se forma no seu espírito. A imagem daquilo que Deus está dizendo por meio daquela carta. Então, quando você conhece a essência de Deus, você começa a combater pensamentos que parecem pensamentos ingênuos, pensamentos normais. Mas quando você entende que se aquele pensamento está combatendo o caráter de Deus, aquele pensamento é maligno. Só tem uma função aquele pensamento: tirar você da fé, neutralizar a sua fé, fazer você duvidar do amor e da bondade de Deus. Então, o que aconteceu no Jardim do Éden? Adão preferiu acreditar naquilo que ele estava sentindo, naquilo que ele estava vendo, do que acreditar naquilo que Deus havia dito a ele.
e deu a maior confusão. Mas nós vemos que Deus, por causa do livre-arbítrio, ele poderia ter impedido Adão. Falou, Adão, que é isso? Só que o livre-arbítrio que deu para Adão e deu para cada um de nós, respeita a sua escolha. Só que Deus viu que, Deus sabia que Adão iria fazer aquela escolha. Por isso Jesus veio. Por isso, naquele dia, naquele momento, naquela tarde fatídica, quando ele chegou no jardim e perguntou, Adão, onde você está? A pergunta era, Adão, o que você fez? Cadê o meu filho? Cadê Adão, meu filho? Você não é mais meu filho. O que você fez, Adão? Essa era a pergunta. Deus sabia onde ele estava. Deus sabe onde você está. Ele sabe onde eu estou. A pergunta era, o que você fez com a verdade que eu revelei para você, Adão? Você não é mais meu filho. Só que Deus amou você e a mim. E Jesus veio com essa função. Resgatar o perdido. A família perdida no Jardim do Éden. Essa é a função de Jesus. Não é formar uma religião. É fazer com que o pai dele se torne o nosso pai. Se tornasse o nosso pai. E também é por escolha. Então em 2 Timóteo, eu começo em 2 Timóteo nessa manhã. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos... Essa palavra é muito importante. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo aquele que deseja viver a vontade perfeita de Deus, que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, que quer viver na sua nova natureza, será perseguido. Então a perseguição não é algo estranho para você nem para mim, porque você quer viver piedosamente em Cristo. Então todo aquele que fizer essa escolha será perseguido. Então vamos para 1 Pedro, capítulo 3. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Eu vou formar um pensamento, uma imagem. 1 Pedro, capítulo 3. Então, todo aquele que quer viver piedosamente nesse mundo será perseguido. 1 Pedro 3, 13. Eu vou voltar em outros versículos de 1 Pedro 3, mas eu quero começar com esse versículo aqui. Seguindo aquele pensamento, aquela imagem. Se eu quiser viver piedosamente nesse mundo, eu serei perseguida. Mas por que eu serei perseguida? Porque eu quero viver piedosamente em Cristo. Porque eu quero viver na verdade de Deus para a minha vida. Ora, 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, porque eu quero viver piedosamente em Cristo, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai, reverenciai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, grifa essa palavra, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo, ele faz a comparação, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Então ele compara qual é a vontade de Deus. Que você seja como Cristo, que você morra a vontade dele, como Cristo morreu a vontade dele, para fazer a vontade do Pai. É da vontade de Deus que você busca o interesse do outro, como Cristo buscou o interesse do Pai, buscando os nossos próprios interesses. Começa a entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja cada vez mais parecido com Cristo. A vontade de Deus é que você ande na sua nova natureza. Essa é a vontade de Deus. Que se for necessário, por um período de tempo, você ser perseguido e sofra por causa dessa perseguição, para fazer a vontade de Deus, isso é louvável. Então ele continua, olha só. Vou repetir aqui, versículos 17 e 18. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora volta para 1 Pedro 3,8, porque em 1 Pedro 3,8, o versículo 8, Pedro está fechando o pensamento, que tem tudo a ver com a vontade de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Então, qual é a vontade de Deus? Que você não pague o mal com o mal. Que você não pague injúria por injúria, como Cristo fez. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, persevere buscando a paz. Isso é vontade de Deus. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha, 1 Pedro 4,1. Vamos continuar esse pensamento, essa imagem. Qual é a vontade de Deus? Você tem que entender o seguinte: todas as vezes que eu pratico a verdade, eu sou perseguida. E é algo sutil. Pode perceber, quando você está em família, está tendo uma discussão, e você diz, vamos perdoar. Os outros se levantam dizendo, você é tola. Tudo bem que Deus é bom, mas Deus não quer isso para você. Começa a combater sutilmente a prática do bem, sutilmente a prática do perdão, porque essa é a vontade de Deus, que você seja como Cristo, que você busque o interesse do Pai, como Cristo buscou o interesse do Pai dele. E buscando o interesse do Pai, Cristo buscou os nossos interesses. Então o que Deus quer? Que eu busque o seu interesse. Se alguém tem que perder, perca eu. Se alguém tem que realmente sofrer a perda, sejamos nós que conhecemos o nosso Pai Celestial. E olha só, vamos ver 1 Pedro 4,1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por 28 anos eu vivi fazendo a vontade da minha carne. Eu era morta e não sabia, porque aos 28 anos eu nasci de novo. Então, por 28 anos,
Eu pensei como o mundo pensa. Eu agi e fiz a vontade da minha carne, daquilo que eu achava que era verdade. Mas o dia que eu nasci de novo, o que ele está dizendo? Rita, agora não viva mais para fazer a vontade da sua carne. Comece a viver o tempo que te resta, e nosso tempo é 120 anos, vivendo de acordo com a vontade do Pai, aprendendo a viver no reino do teu Pai como filha do Deus Altíssimo. Então, olha só. Porque basta o tempo decorrido, versículo 3, para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, olha só. Ele fala, Rita, filha, você saiu da morte para a vida. Empenhe agora a sua vida em praticar o bem, em me conhecer, em saber quem você se tornou por meio de mim, quem eu sou para você, filha. Então, qual é a vontade de Deus? Que se você for perseguida porque você está praticando o bem, positivo, aguenta firme, aperta os cintos. Grande é teu galardão. Mas você ser perseguido porque você é malfeitor, isso é ruim para você? Isso é desonra para você? Porque você nasceu de novo. E olha o versículo 14 de 1 Pedro 4. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Interessante aqui, olha, fala, se você está sofrendo porque você está se metendo em vida alheia, isso é vergonhoso. Quem mandou você dar palpite na vida de alguém que não pediu seu palpite? Vai dar problema. Percebe? Eu só posso falar a minha opinião se alguém me perguntar. Rita, o que você acha disso? Eu penso assim. Agora, eu não posso chegar para você e falar, olha, o que você está fazendo? Você está errada. Mas eu te perguntei alguma coisa, Rita? Não, então vai sair por aí falando mal de mim, que eu me meti na vida dela. E ela tem razão. Ela não me perguntou nada. Então eu vou sofrer uma porção de difamação, não difamação, mas vão falar muito de mim, porque eu me meti em questão alheia. O provérbio diz, se meter em questão alheia, como pegar um cão pela orelha. Tenta pegar um cachorro pela orelha para você ver o que acontece. Ele morde você. Ele vai se voltar contra você. Então, são princípios que nós temos que aprender como nascidos de novo. Então, olha só, continuando. Versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você ande na sua nova natureza. Se você está sofrendo porque você está andando na sua nova natureza, fazendo a vontade de Deus, praticando o que é certo, seja louvável para você. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos. Pega Romanos comigo, Romanos 8.
A carta de Romanos é muito parecida com a carta de Pedro. Carta de Romanos, os primeiros capítulos até o 7º capítulo, do 1º ao 7º, você vai perceber que Paulo vai focar muito sobre a velha aliança. E agora no capítulo 8 ele começa a falar da nova aliança, da nova natureza. Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, ele começa a fazer uma diferença entre antiga e nova natureza. Quando você se inclina para a sua nova natureza, você se derrama nela. Você cogita coisas do reino de Deus, da palavra de Deus, do céu. Mas se você se inclina para a sua... Mas aqueles que se inclinam para a sua antiga natureza, isso é caminho de morte. Porque olha só, ele continua falando. Porque o pendor da carne dá para a morte. Aqueles que se inclinam, aqueles que estão na sua velha natureza, se inclinam para um caminho de morte, porque a velha natureza nunca vai herdar o reino de Deus. Quem entra no céu é quem tem a nova natureza. A antiga natureza é inimiga de Deus. Então, como que a antiga natureza pode agradar a Deus? Nunca vai agradar a Deus. Quem permanece na família de Adão, antiga natureza, nunca consegue agradar a Deus. Porque tem uma natureza oposta à natureza de Deus. Por isso, Jesus veio, precisamos nascer de novo, sair da família de Adão. Porque quando Deus viu no jardim do Éden o que Adão aprontou, que todos os descendentes dele seriam da família dele, natureza morta, filhos das trevas, e imediatamente Deus planejou, já sabia, né? Já havia um planejamento antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus planejou que você saísse da família de Adão e entrasse para a família de Deus. No mundo só tem 2 tipos de família. A primeira família na qual todos nós nascemos, família de Adão, e a segunda família que você entrava ou não. Lembra da tentação de Jesus? Quando chegou na última tentação, no Espírito, Satanás levou Jesus ao lugar mais alto e disse, olha, todo o reino deste mundo, toda a glória desses reinos eu dou para você, se você me adorar. Mas quem deu autoridade para Satanás oferecer o reino do mundo para Jesus? Deus é que não foi. Quem deu autoridade para Satanás foi Adão. Adão deu para Satanás de graça todo o governo do mundo. Por isso Satanás podia oferecer para Jesus, mas não foi Deus que deu para Satanás. Foi Adão que deu. A morte entrou no planeta. Não foi culpa de Deus. Foi o livre-arbítrio de Adão que pecou. O salário do pecado é a morte. Começa a entender, Deus é o mocinho da história. Deus não é contra você. Deus é por você. Comece a pensar sobre isso nessa manhã. Satanás quer combater a tua confiança na bondade e no amor do Pai para com você. Então Deus não quer te machucar. Mas, se por desejar viver piedosamente nesse mundo, você sofrer perseguições, isso é louvável. Não seja algo estranho para você. Porque todo aquele que quer viver piedosamente, andando na verdade, sofrerá perseguições. Oh, aleluia! Então, olha só. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O pendor, a mentalidade da carne, a maneira como ela pensa, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Lembra a mentalidade de Pedro? Pedro, quando Jesus disse como ele morreria, a maneira como ele morreria, Pedro disse, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não, a gente não vai deixar. Aí Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás, cogitas das coisas dos homens, não das coisas de Deus? Jesus não estava chamando Pedro de Satanás.
Era quem estava por trás da mentalidade de Pedro. Era essa mente que Jesus estava combatendo. Aquele pensamento errado de Pedro. Porque para esse fim eu vim, Pedro. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai e você não vai me impedir. Tanto é que quando faltava pouco tempo para Jesus morrer naquela cruz, ele suou de tão tenso que ele estava. A carne dele, tudo nele, ele sabia o que ele iria passar. Pensa você saber que você vai ser chicoteado, vão pregar pregos nas tuas mãos, você vai carregar que Jesus era homem. Ele veio na natureza de homem. Ele era Deus, mas estava dentro da natureza do homem. Ele se fez humano. Então ele sofreu tudo aquilo na carne. Ele sabia que ia doer. Mas para essa finalidade, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que ele veio, Deus fez tudo legalmente para que você tivesse a oportunidade de sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. Então comece a pensar nessa manhã. Deus quer que você sofra enfermidades? Não. Deus não tem doenças para você. Jesus veio destruir as obras do diabo, está lá em João, primeira carta de João. E quais são as obras do diabo? Todas essas coisas que você vê. Operadas pela morte. Doença é obra do diabo. Jesus veio destruir as obras do diabo. Verdadeiramente ele carregou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Então, cada vez mais que você medita na verdade da palavra, você vai deixando essa verdade destruir todos esses pensamentos mentirosos que estão dentro de nós, impregnados em nós. Porque se você passa muito tempo ouvindo as notícias do mundo, é óbvio. Você vai falar como o mundo fala, você vai pensar como o mundo pensa. Se você passa tempo lendo a palavra, meditando na palavra, orando no Espírito Santo, se edificando, se fortalecendo, você vai pensar cada vez mais como o céu pensa, como Deus pensa. Você vai se inclinar cada vez mais para a sua nova natureza. E você vai o quê? Resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Você resiste ao pai da mentira? Que jeito? Com a verdade? Percebe como que existe um conjunto de pensamentos verdadeiros para impregnar você, a sua vida, a sua jornada de fé nessa terra? Olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne, que estão na velha natureza, que ainda estão na família de Adão, não podem agradar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne. Você não está na carne, Rita. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se realmente você nasceu de novo, se a nova natureza está em você, se o mesmo Espírito que habitava no Espírito de Cristo habita no teu Espírito, perfeito. Você está em Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem a nova natureza, não pertence a Cristo. Olha o versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se você continua na família de Adão, você está caminhando para o inferno, para a morte eterna. Você está na família de Adão, espiritualmente morta, inimiga de Deus, uma natureza caída? Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mas se pela nova natureza você estiver mortificando os feitos da sua carne, você vai viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pela sua nova natureza, pela mesma natureza que Cristo tinha, são filhos de Deus. Quem não tem a natureza de Cristo não é filho de Deus. Olha o versículo 16. O próprio Espírito, aqui é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com o meu espírito humano nascido de novo, que somos filhos de Deus. Lembra, de espírito para espírito.
1 Coríntios, capítulo 2, Paulo fala sobre isso, que é uma transferência de espírito para espírito, porque Deus é espírito. Deus não é o pai da nossa carne. Deus é o pai do nosso espírito, do nosso homem interior. Ora, se sois filhos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Oh, aleluia. Pega Romanos 13. Versículo 12. Aleluia. Romanos 13, versículo 12. E está terminando a carta, olha Paulo falando. Ora, vai alta a noite e vem chegando o dia. Se aproxima a vinda de Jesus. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ora, Rita, o tempo que te resta de vida na carne, você vai gastar vivendo segundo o mundo? Fazendo as mesmas coisas que o mundo faz? Bateu, levou? Você grita, eu também grito? Você me trai, também vou te trair? Você me roubou, também vou te roubar? Você quer o meu mal, vou te levar para a justiça, vou tirar tudo o que você tem? É assim que você vai fazer, Rita? Ou você vai praticar o bem? Vai buscar os interesses do seu Pai Celestial e não mais os interesses da sua carne? Todos aqueles, qualquer um, que quiser viver piedosamente nesta terra, será perseguido. É uma escolha. Você escolhe. Então ele fala, se revista das armas da luz, andemos, versículo 13, dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ciúmes é obra da carne. Não dá para você expulsar os ciúmes. Você tem que mortificar os ciúmes. Porque o ciúme está destruindo teu casamento, destruindo tuas amizades, destruindo até o seu trabalho. É obra da carne. Em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Rita, saia da carne, saia, não dê margens, mortifica a carne, mortifica a carne. Se você quer viver piedosamente, se você quer praticar a vontade do Pai. E olha só, Efésios 5, vamos para Efésios 5. Está falando a mesma coisa, Paulo, em Efésios 5. Depois de Gálatas se encontra Efésios. Aleluia. Versículo 5. Sede, pois, Efésios 5:1. Aí você lê o finalzinho de Efésios 4, você vai perceber que tem uma porção de práticas ali. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não fique mentindo. Efésios capítulo 5, versículo 1. E aí ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabe por que você não consegue mais ficar conversando com seus amigos de antigamente que não são convertidos? Porque eles sempre querem falar de coisas que você não quer falar. Eles querem criticar, falar da vida alheia. Eles querem, parece que está certo. Olha, fulano fez isso comigo. Eu não te contei? Fulano fez isso comigo. Ele é assim, ele é assado. Fica tentando instigar você, jogar veneno no teu coração.
Então não tem conversa, você fica muda, não tem assunto. Eles acham você chata ou chato, porque você não quer falar daquilo. Porque você não está mais naquele lugar. Você não quer julgar, você não quer falar mal, você não quer criticar, você não quer falar que a roupa dela está feia, que ridícula que ela está. Você não quer mais essa fala. Você não quer mais falar e falar, olha, falando é ridículo, não. Você viu como ele é ridículo naquela festa? Muito ridículo. Você não quer falar disso. Porque você não veio para isso. Você nasceu de novo. Você veio para encorajar o outro a sair daquele lugar. Então você não tem assunto. Então você não gosta também de ficar mais conversando com eles. Porque eles falam de coisas que você não quer falar. Eles falam do mundo, você quer falar do céu. Então é muito chato. Não dá para ir. Não dá mais para conversar. Aí você começa a limitar os seus amigos. Porque agora você tem novos amigos. Você tem uma nova família. Você não é mais da família de Adão, você é da família de Deus. Você quer estar com seus parentes, com a sua parentela. Você quer falar coisas do alto, do céu. Você não quer falar coisas que não convém. Você não acha graça naquelas piadas chatas que estão ridicularizando o homem ou ridicularizando a mulher. Brincadeiras que parecem tão engraçadas, mas são. Tem segunda intenção, tem malícia. E você não tem mais malícia, não quer saber de malícia. Percebe a diferença? Não é mais como antes. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso não é estranho. Isso é normal para você. É normal para mim. Então você não chora por isso, nem fica estressado por isso, porque você já sabe que vai acontecer isso. E olha só, Paulo falando. Aleluia. Ele continua dizendo, versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência. Quem foi o filho da desobediência? Adão foi o filho da desobediência. Hoje você é filho do filho da obediência, que é Cristo. Aleluia. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, no passado, antes de nascer de novo, éreis trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Só um pedaço de bondade? Não, toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. E aí tem perseguição. Porque você reprova. Porque você não concorda. Porque você diz, não vou fazer, não vou falar, não vou assinar. Então você será pressionado, perseguido. Porque você sabe que a sua vida não está aqui. Estou no mundo. Mas todas as manhãs, quando eu acordo, não sei você, mas eu lembro, eu não sou do mundo. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. A minha pátria é o céu. Meu lugar não é aqui. O meu Pai preparou uma nova terra, um novo céu para mim. E é para lá que eu estou indo. É para lá que eu vou. As coisas velhas ficam para trás. Eu avanço, me fortalecendo dia após dia, dando glória a Ele, edificando a minha fé, não me enroscando com nada, tentando me afastar daquilo que é um enrosco para mim.
Não importa o que o mundo possa pensar a meu respeito. Importa que o meu Pai Celestial tem pensamentos bons a meu respeito. Eu não estou nesse mundo para machucar pessoas. Eu não estou nesse mundo para roubar pessoas. Eu não estou nesse mundo para empurrar pessoas para o precipício. Eu estou nesse mundo para viver como filha da luz que eu sou. E luz se enxerga, ela brilha e ela incomoda. Não sei se foi Einstein que disse que provou trevas não existem. Existe ausência de luz. Só isso. A ausência da luz traz trevas. Mas elas não existem. A luz existe. Então comece a pensar em quem você é. Quem você se tornou. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, Paulo diz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, Rita, vede prudentemente como você anda, filha, não como nécia, e sim como sábia. Veja como você está andando, Rita. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia! De que jeito que eu vou me encher do Espírito, Senhor? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Oh, Ramá, chorô, rabá. Com cânticos espirituais, cantando em línguas. Aleluia! Vá para Colossenses, vamos para frente. Colossenses capítulo 3. Paulo fala a mesma coisa. Versículo 5. E se eu estou entoando cânticos, se eu estou jejuando, se eu estou orando, o que eu estou fazendo? Olha só. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, você que faz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Força. E você está sendo cada vez mais renovada no seu homem interior. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Quais são a natureza terrena que eu tenho que fazer morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sobre você. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Do que eu tenho que me despojar? Tirar essa vestimenta. De qual? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e tirou essa roupagem velha. E vos revestistes, colocou uma outra roupa, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tem uma imagem criada em você por meio de Cristo. Começa a pensar sobre isso nessa manhã. Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Exercita a tua misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente.
caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite, esse é o versículo que eu quero, que nós acabamos de ler, habite ricamente, ricamente em vós a palavra de Cristo. O que tem que habitar em você ricamente? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Começa a pensar sobre isso, gratidão. O que será que fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem naquela fornalha ardente? Eles foram perseguidos por causa da verdade de crer em um único Deus. Eles enfrentaram a fornalha. Tudo bem, se a gente se livrar, ok. Se não, sei para onde estou indo. Eu não vou voltar atrás. Eu sirvo um único Deus. Eu adoro um único Deus. É o primeiro mandamento. O que foi que aconteceu? Com os 3 havia um 4º homem na fornalha. O que será que fez Daniel entrar na cova dos leões? Ele era malfeitor? Não. Porque ele adorava o único Deus. Acho que não é muito agradável você estar na cova dos leões. Aquele barulho, aquele cheiro de leão, tudo escuro. Ele não teve medo. Havia alguém com ele que fechou a boca dos leões e tiveram que reconhecer. Era a vontade de Deus que ele entrasse naquele lugar? Sim. Era a vontade de Deus. Ele podia ter escolhido não fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que nós andemos na nossa nova natureza. A vontade de Deus é que você ande nesse mundo dizendo: existe um único Deus, só um único Deus, não existe outro. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Esta é a vontade de Deus. Que você não concorde com os homens que dizem que são vários caminhos. A vontade de Deus, se você tiver que perecer, porque você está declarando a verdade, que só existe um único caminho que leva até Deus, que é Jesus, sofra, meu irmão, e glorifique a Deus nisso. Porque você está declarando para o mundo qual é a verdade. O mundo vai ter chance de nascer de novo e não perecer. Então comece a pensar na sua vida. O que você deseja para você? Pega 2 Pedro. Vamos voltar para Pedro. Oh, aleluia. Porque os seus amigos estão morrendo, indo para o inferno, e você está lá. Viva o evangelho diante deles. 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. E aqui ele está terminando falando da vinda de Jesus, mas olha que interessante. Mas antes, segurei, eu lembrei de uma passagem, vou até marcar aqui para não perder, para votar rápido. Mateus. Olha o que Jesus falou em Mateus. O próprio Jesus. Mateus, capítulo 5. Deixa eu ver. Se eu lembrei, eu vou ler. Mateus 5, versículo 11 e 12. Depois eu volto para Pedro. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande
o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. José foi colocado numa masmorra, preso, porque ele não quis a mulher de Potifar. Ele preferiu a verdade. Por isso ele foi para aquele lugar. Foi perseguido, porque ele não quis adulterar, era a esposa do patrão dele. Não tocou nela. Ela mentiu contra ele, injuriou, falou falso. E ele não tocou nela. Ele não machucou a ela. Percebe a verdade da perseguição? Vamos voltar para 2 Pedro. Eu termino em 2 Pedro nessa manhã. A carta de Pedro são cartas lindas também. Você pode ler Romanos e as cartas de Pedro, porque é o mesmo pensamento, a mesma imagem. É incrível. 2 Pedro 3. Eu termino nesse último capítulo de Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu busquei nas minhas epístolas trazer à memória que vocês são nova natureza. Que vocês têm uma nova natureza, que vocês são filhos, que vocês têm autoridade de filhos. Para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e vivemos os últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A gente ouve isso, acha que Jesus vai voltar? Olha, quanto tempo, desde aquela época que ele falava, que eles esperavam. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que não vai acontecer. Ele queria que ninguém perecesse. Essa é a vontade dele. Mas muitos escolhem permanecer na família de Adão e ir para o inferno. Mas Deus quer que, o desejo de Deus é que todos fossem salvos. Olha só. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus gostaria, a vontade dele é que todo mundo se arrependesse. A gente sabe que isso não vai acontecer. Que nesse exato momento tem muitas pessoas no inferno. Porque não se arrependeram. Quiseram continuar na família de Adão. Não aceitaram a porta, a saída que é Cristo. Mas a salvação é oferecida a todo mundo. Jesus veio para isso, para que todos pudessem ser salvos.
mas nem todos desejam. E muitos que estão nascendo hoje nessa terra, muitos vão escolher pela salvação. E muitos vão escolher você. Porque se você fizer isso, Rita, você salva você e quem estiver te ouvindo. Mas eu vou salvar todos? Não. Quem ler o Evangelho em mim e aceitar o Evangelho, será salvo. Quem não quiser ler, vai perecer. É culpa de Deus? Não. É culpa deles. Escolheram. Olha o versículo 10. Virá, entretanto, a segunda vinda de Jesus, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, o que ele diz, olha que conselho maravilhoso. Você deve viver como os que vivem em santo procedimento e piedade. Rita, viva todo dia em santo e piedoso procedimento. Viva uma vida santa todos os dias, porque você não sabe quando ele virá. E você não sabe quando você vai partir. Então, seja sábia. Viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. De maneira santa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E olha o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Fica firme, porque vai ter, Satanás vai usar doutrinas erradas, vai usar de tudo para derrubar você. Mas ele está dizendo, fica firme. Antes, Rita, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, Rita, cresça na graça, no conhecimento, conheça quem Deus é. Conheça o coração de Deus, para você continuar firme e não caia desse lugar. Aleluia. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Deus é bom. Ele é fiel. Ele chama você, Ele me chama nessa manhã, para andarmos num caminho santo, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Não deixa o diabo mentir para você a respeito do caráter do teu Pai. Deus é imutável, Ele não muda de lugar. Ele não te machuca. Mas se você quer viver piedosamente, eu quero viver piedosamente, será perseguida. Seremos perseguidos por causa disso. Mas você escolhe. Você pode escolher ficar quietinha. Quero só ir para o céu, ter minha vidinha. Eu não quero entregar 100%, vou entregar só 30%. 70% é a minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quero. Amém. Deus está feliz com os 30%. Deus está feliz com os 60%. Mas a vontade perfeita de Deus é que você seja 100%. Vamos ficar de pé, vamos terminar, vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. E nessa manhã talvez você precisa de conhecimento, de entendimento. Peça ao teu Pai sabedoria para lidar com as coisas. Peça ao teu Pai sabedoria. Busque conhecer a verdade. Paulo diz, persiga a verdade, não persiga homens, não persiga pensamentos de homens, persiga a verdade. Pai, nessa manhã te adoramos, santo, santo, santo.
Tu és Deus santo, Deus real, Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus do céu, Deus da terra, Deus que governa a igreja, Deus que nos governa. O Senhor é o nosso governante, o Senhor governa a nossa vida, Pai. O Senhor governa a igreja, Jesus governa a igreja, Ele é o cabeça, Ele é o cabeça. E nessa manhã, Pai, tudo aquilo que é pensamento maligno, tudo aquilo que é diabólico, que veio para combater a nossa fé, que veio para nos tirar dessa verdade, Pai, em nome de Jesus, que essa operação seja destruída, que essa operação seja destruída aqui e nas pessoas que estão comigo, nos meus irmãos pela internet. Se você, meu irmão, está sendo combatido com pensamento maligno, rejeita, porque é verdade do Pai que Ele quer te curar. Ele já preparou cura para você, meu amado. A vontade do teu Pai é que você ande provido em tudo. Deus não quer você miserável, não quer você sem nada. Deus quer você suprido nele, enriquecido nele. Deus quer você curado nele. Deus quer você salvo nele. Essa é a vontade do teu Pai. Ele não quer morte para você, Ele quer vida para você. Pai, nós te damos graças nesta manhã. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom para nós, porque o Senhor é nosso provedor, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Seja o teu nome engrandecido, seja o teu nome engrandecido nessa manhã, neste lugar e pela internet. Quem estiver comigo, engrandeça o nome do teu Pai, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque não existe nada maior do que a palavra do nosso Pai. E Ele nos deu autoridade. O nosso Pai nos deu autoridade para pisarmos sobre todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada, nenhum dano irá nos causar. Obrigada, Pai, pela tua verdade estabelecida no céu e na terra. Muito obrigada, Pai, porque no nosso meio existe paz, existe alegria. Nós temos a alegria da nossa salvação. Nós prosperamos porque o Senhor é a nossa prosperidade. Nós somos providos em tudo porque o Senhor é nosso provedor. Muito obrigada por essa manhã fantástica, manhã extraordinária, manhã maravilhosa, Pai, aonde sabemos que aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, pedimos. A Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém, aleluia. Uma semana abençoadíssima para vocês.